Se tem uma coisa que acontece com frequência, é o protagonista perder o controle ou despertar novos poderes em situações de raiva. Eu separei aqui 10 personagens que fizeram isso de maneira épica. Assistam até o final e comente também qual vocês acrescentariam nessa lista. Nos animes shonen principalmente, os protagonistas possuem algum poder oculto ou até mesmo através de algum sacrifício conseguem desbloquear seu nível de força e elevar a outro patamar. Normalmente esse tipo de cena se passa quando eles já não têm forças para lutar ou quando seus amigos estão em perigo. Então se liga aí nesses momentos overpower com o poder do protagonismo. E antes de continuar, já deixei o seu like, se inscreva no canal e nos ajude a bater os nossos primeiros 1000 inscritos. Durante a primeira missão de Eren para consertar o buraco em uma das muralhas comprometidas da ilha, ele aproveitou sua forma titã como uma tentativa de salvar a humanidade pela primeira vez. No entanto, logo após se transformar, ele perde a consciência e ataca Mikasa, e tenta matá-la porque ainda não dominava essa transformação. Após dar o golpe final em Momoshiki, Boruto recebeu o Karma, que é um selo amaldiçoado que os Otsutsuki usam para marcar um receptáculo. Durante sua luta contra Boro, um dos integrantes da Kara, Boruto vê seus companheiros de time serem derrotados e ficarem sem alternativas para lutar. Quase a ponto de morrer, Momoshiki assume pela primeira vez o controle total sobre o corpo de Boruto e mostra o poder de um Otsutsuki, derrotando facilmente o Boro. Atualmente, Boruto está conseguindo controlar melhor os seus poderes sem perder a consciência. Mob é um garoto que possui poderes psíquicos, mas tenta reprimi-los de forma que possa viver uma vida normal. Na medida que ele suprime seus sentimentos, uma barra de energia que simboliza suas emoções começa a encher, e quando ela chega a 100% ele perde o controle. A emoção que tiver mais forte no momento é a que toma conta de Mob, fazendo com que ele se torne incrivelmente forte. Odiado por todos, depois de passar por vários sofrimentos, traições e desafios em sua jornada, Naofumi, o herói do escudo, estuda e descobre como evoluir suas habilidades para seguir seu caminho sem depender de ninguém. Em um dado momento, uma de suas amigas é atacada e ele pensa que ela havia morrido. Ao ver a cena, suas emoções se descontrolam, ele se lembra de tudo o que passou e o escudo toma sua consciência, desbloqueando seu verdadeiro poder que estava oculto. Kaneki era uma pessoa tímida e reservada, e mesmo depois que ele se transformou em um meio-ghoul, ele se agarrou ao seu lado humano para viver como uma pessoa normal. Depois de ser mantido em cativeiro e sofrer intensa tortura nas mãos de Jason, a personalidade de Kaneki mudou drasticamente e ele se entregou à sua natureza ghoul. Ele deixou de lado sua ideologia que preferia ser ferido ao invés de ferir os outros, e apesar de manter o seu lado gentil na frente de seus amigos, ele se tornou cruel e brutal nas batalhas contra os inimigos. Sua nova ideologia era de que os fortes tinham o direito de devorar os fracos. Meliodas era o filho do Rei Demônio e principal candidato para ser seu sucessor.
e ainda era o líder dos 10 mandamentos, porém traiu e matou 2 companheiros e foi parar na Terra, onde formou o grupo dos 7 pecados capitais. Em um determinado momento, Fraudurin, um dos 10 mandamentos, apareceu e quase destruiu todo o reino, e acabou matando Liz, uma das reencarnações de Elizabeth. Ao vê-la morrendo, Meliodas entrou no modo combate onde ele tem acesso a todo o seu poder, fazendo até os 10 mandamentos tremerem. Nesse estado ele perde suas emoções e sentimentos e se torna uma máquina de matar. Nesse modo ele destruiu o reino de Danafor. Alguns anos depois, Fraudurin reapareceu e Meliodas liberou um pouco do seu poder novamente, derrotando ele com apenas um golpe. Após nascer sem magia, Astra treinou bastante o seu físico e também obteve o poder de anti-magia. O que ele não sabia é que dentro dele habitava um demônio. Durante sua luta contra Ladros, ele mostrou a tão esperada transformação em Asta Negro, uma poderosa forma demoníaca que foi despertada. Depois, a Rainha das Bruxas ainda removeu as limitações de seu sangue e a partir daí ele começa a treinar para usar esse poder e conseguir manter a consciência enquanto luta. Todos sabemos que Kurama reagia ao ódio de Naruto, e quanto mais ódio, mais caudas apareciam, e mais difícil era ele controlar os seus poderes. Foram diversas as vezes que isso aconteceu, inclusive foi assim que ele atacou e deixou uma cicatriz em Jiraiya. As cenas mais marcantes foram contra Orochimaru, quando Naruto manifestou 4 caudas e atacou destruindo tudo ao redor, onde sobrou até para Sakura que estava tentando impedi-lo. E também contra o Pain. Após ver Hinata ser gravemente ferida ao tentar defendê-lo, o ódio de Naruto explode dentro dele e foi quando ele chegou ao ponto de manifestar as 9 caudas. Precisando Minato refazer o selo. Gon mudou completamente após a morte de Kaito. Assim que ele confrontou Pitou, ela prometeu restaurar o seu amigo depois de consertar com Mogi. No entanto, mais tarde, ela revelou que isso era uma mentira para ganhar tempo. Kaito já estava morto e não podia ser salvo. Furioso, decepcionado e angustiado pela perda de seu amigo, Gon juntou todo o seu ódio e fez um pacto em troca de perder os seus poderes. Ele usaria todo o seu Nen de uma única vez para derrotar Pitou, e com isso obteve uma transformação em uma versão adulta. Essa versão de Gon era tão absurda que provavelmente está entre as mais fortes do anime. Possuído pelo desejo de vingança, bastou 2 golpes para derrotar Pitou, mas mesmo assim ele continuou atacando descontrolado. E o primeiro lugar da lista para mim não poderia ser outro, Ichigo. Embora estivesse lutando apenas com 4ª espada mais forte, o Kyoho era um rolo compressor com uma força que ele jamais havia enfrentado antes. Sua transformação básica de Hollow não foi suficiente para vencer e ele recebeu um golpe fatal em seu peito na frente de seus amigos. Praticamente morto, ele escutou ao fundo o grito desesperado de Orihime pedindo socorro, e nesse momento sua transformação Vasto Lorde foi liberada. O aumento de força, velocidade e poder foram tão surpreendentes que seu oponente ficou em choque quando viu. Ele perdeu totalmente o controle e não reconhecia mais quem era amigo ou inimigo, e foi a primeira vez que manifestou esse poder.
E aí, faltou algum personagem nessa lista? Deixe aí nos comentários que podemos fazer uma parte 2. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima, galera!